Boa tarde, amores. Voltei pra gente fazer a parte 2. Eu sou a Roberta Colares, do Eu Sou Mãe Surtada. E a gente vai fazer a parte 2 de como eu ensinei o Heitor a ler em casa, tá bom? Ontem eu falei pra vocês, eu dei os primeiros passos de como que eu iniciei aqui em casa, como que foi andando. E eu falei que eu traria hoje uma segunda etapa. Uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar é que a gente tem que selecionar as prioridades. Ah, mas selecionar as prioridades como? Eu tô falando aqui exclusivamente do caso deles aprenderem a ler. Por exemplo, esse daqui é o tanto de lição que o Heitor tem para fazer, ó. Tá vendo que ele tem bastante lição? Porque a escola mandou. Essa é a primeira remessa de 2 remessas que foram mandadas antes deles entrarem de férias. A escola dele entrou de férias mês passado e volta agora dia 8. Então, eles tinham mandado 2 levas de atividades para que eles fizessem, né? A Maria já concluiu a segunda leva e provavelmente voltando agora das férias, eles vão mandar mais. O Heitor, ele tá nas primeiras atividades. Por quê? É como eu falei para vocês ontem. Ou eu dava seguimento às atividades, eu falando para ele as letras que ele tinha que colocar para ele escrever, ou então eu dava uma pausa, tentava ajudar, porque até então eu não achava que era impossível, que eu não iria conseguir ajudar ele a ler, para que a gente desse sequência nas outras atividades. Então, assim, ele tá atrasado na lição. Eu fico massacrando ele com mais de um. Ai, vamos fazer 3 lições por dia. Não fico, porque é cansativo. É cansativo fisicamente, é cansativo mentalmente, principalmente, porque ele tem que pensar. Então, eu faço uma por dia e tudo bem. Então, assim, qual que era a prioridade? Aprender a ler. Então, a gente selecionou. Outra coisa que, assim, tudo bem não dar conta. Eu não consegui sozinha. Eu só saí... Pra mim, depois que eu tive ajuda, foi algo, assim, muito óbvio. Que eu pensei, poxa, como que eu não pensei nisso antes? Mas é aquela situação de que, às vezes, a gente tá tão mergulhada na situação que a gente não enxerga. Então, eu só tive ajuda... eu só saí do lugar quando eu pedi ajuda. Outra coisa, agora vamos para o segundo passo. O que eu ia fazendo? Então, assim, contrapartida. De todos os dias eu pegava... Gente, são minutinhos mesmo, tá? Não pode ficar uma coisa cansativa nem massacrante. Então, assim, todo dia eu pegava com ele a folhinha da sílaba assim, falava, filho, vamos ler, decorar, vai. E aí você via que ele ia, tipo, decorava mesmo. Dada de vavu, dada de dadu, e ia. Depois disso, eu falava assim pra ele, vamos, agora a gente vai brincar de outra coisa. Do que? Aí eu falava assim, a gente vai brincar de fazer ditado. Eu lembro disso quando eu tava sendo alfabetizada, que a gente fazia muito ditado. Acho que vocês também vão lembrar agora. E aí eu falei, vou fazer com ele, porque na minha cabeça era uma forma dele fixar, né, as palavras. Então, a gente começou a fazer um ditadinho. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? De início, eu até coloquei a primeira data do primeiro ditado e ia colocar das outras, acabei esquecendo. Mas aqui, ó, é a letrinha dele que eu escrevi assim para que ele conseguisse ler, né? Ditado. E aí eu ia falando as palavras depois que a gente lia as vogais simples. Aí em seguida a gente vinha pro ditado e eu deixava as vogais simples ao lado. Eu falava para ele, olha, por exemplo, Fá, tem som de quê? De qual vogal? Ele falava, é com A. Então eu falava assim para ele, então você sabe que é na fileira do A. E ele vinha de cada um, né? Ele vinha até ele achar a vogal que fazia o som. Ele errava? Sim, ele errava. Ele errava mais de uma vez? Sim, às vezes ele errava umas 3, 4 vezes. Eu falava, pensa bem, tem o mesmo som? Falava, já sei, é D com A. D com A faz um quê? Aí ele falava, então, tem o mesmo som de Fá? Não, não tem. Aí ele voltava, entendeu? Então, assim, eram palavras simples, até aqui, né? Somente de 2 sílabas. E todas as palavras eu deixava lá a folha de auxílio para ele. Então, café. Então, o fé, tem som de quê? Ele falava de e muito bem. Então, é na fileira do e, e ele vinha, né?
Então, isso daqui ajudou muito o Heitor. O último ditado, ó, a gente fazia 6 palavras, né? No último ditado, ele tava tão cansado que ele falou: a gente pode parar por aqui? Eu falei: tá bom, a gente para. Porque foi a primeira vez que ele fez a palavra de 3 sílabas. E eu repeti algumas outras palavras que ele já conhecia, né? A memória fotográfica, né? Que eu falei, então, a vaca aqui e aqui. E a gente foi desbravando outros caminhos. Aqui foi o último ditado que a gente fez, que ele ficou até incompleto. Até aqui o Heitor ainda não lia. E daí em diante foi quando ele passou a ler. Ele passou a ler, né? Depois desse ditadinho aqui que a gente fez. Então, tô mostrando aqui pra vocês verem que é a letrinha dele mesmo. Eu mesmo fiz com caneta e régua, os espacinhos, e ia falando pra ele, deixando sempre a folha de sílaba simples como auxílio. Aí, o que ele começou... Acho que, assim, um ponto muito importante. A gente tem que gerar curiosidade na criança. Porque funciona mais ou menos com a gente. Quando a gente tem curiosidade de alguma coisa, a gente busca, a gente, né, quer aprender. A mesma forma é com eles. A gente tem que gerar curiosidade. Então, ele tava sentado assistindo, aí passava um desenho, aí eu falava, nossa, você tá assistindo desenho tal. Que letra será que começa? E repetia o desenho, né? Por exemplo, você tá assistindo Vingadores. Vingadores. Aí ele começou a fazer isso. Então, assim, eu só entrei assim, né? Tipo, bem despretensiosa. E gerei essa curiosidade nele. E ele passou a fazer isso. Com o passar dos dias, tudo que ele assistia, ele falava, olha, mamãe, tal desenho, que ele gosta de um desenho chamado Lavas, no Netflix. Ele, mãe, é lá. Começa com L, mãe, é com L-A, é muito bem, filho. Então, isso foi virando uma rotina no dia a dia. Então, tipo, ele assistia um desenho, ou ele via um livro. Aqui em casa eu tenho uma caixa de livros que eu deixo do lado da caixa de brinquedos. Então, eu coloquei agora, porque antes ficava mais escondidinho, então eu deixei mais para eles terem acesso. A Manu vai lá, pega, ele pega também. Isso gerou curiosidade nele e foi super bacana. Aí eu peguei ele vindo me falar, olha mamãe, tal coisa começa com tal letra, porque ele já começou a assimilar. E enquanto isso a gente ia fazendo, dia sim, dia não, fazia um ditadinho, às vezes eu não fazia escrito, eu fazia só oral. Ah, filho, e aí, como que se escreve casa? Vai, você sabe. Aí ele ficava pensando. Isso daqui já tava muito legal, tipo, já tava muito fixo pra ele, já tava muito. Que nem eu falei, ele sabe de tudo? Não, ele não sabe. Ele ainda dá uma engasgadinha, ele dá uma confundida assim, normal. Mas ele já conseguia, eu vi que ele já conseguia pensar e assimilar as coisas. Então, assim, é importante que a gente torne, né, traga curiosidade para eles, né? E torne isso algo diário. Tipo, você não precisa só, é na hora que eu vou sentar para ensinar, tananana. Não, começa a jogar, tipo, um pouquinho durante o dia. Joga uma palavrinha, joga outra. Aí ele começou a ver as coisas escritas pela casa, alguma coisa que tava na geladeira, no imã, ou a plaquinha que segura a chave. E ele começou a perguntar por curiosidade. Então, isso foi muito bacana. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu conversei com a tia minha, que ela é pedagoga, e ela ensina mais ou menos a cidade que o Heitor tá ensinando. E aí eu pedi pra ela ver o vídeo que eu gravei ontem, falei, tia, dá uma olhada, o que você achou disso aqui? Ela achou super bacana. Tá, meu amor, a mamãe já vê. Eu nem falei pra ela que eu ia falar do ditado, e ela me deu umas sugestões de fazer um ditado divertido com eles, que eu ainda não fiz com o Heitor, mas que eu vou testar aqui, vou filmar, e aí amanhã eu trago pra vocês, tá bom? Porque aí é uma forma, eu acho que quando a gente brinca, pra eles é mais bacana. Mas vocês vão perceber que mesmo brincando, não se torna uma coisa prolongada, porque eles se cansam. Mas é isso, gente. A dica de hoje, então, é o ditado, junto com o auxílio da sílaba simples, da folhinha de sílaba simples, e já a gente procurar gerar curiosidade neles. Isso é muito importante, tá bom? Eu adorei que algumas mamães me deram feedback ontem, eu fiquei muito feliz. Uma amiga minha falou, nossa, mas é tão óbvio.
e a gente não percebe. Eu falei, é assim mesmo, aconteceu comigo também. Ela falou, poxa, bacana saber que eu não tô sozinha, que você também passa por isso. E é assim, a gente acaba, eu acho que maternidade é tudo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, a gente acaba passando pelos mesmos desafios, umas com mais facilidades, outras com, né? Eu jurava que eu não iria conseguir, então por isso que eu acredito que se eu conseguir, vocês também conseguem. Se vocês tiverem alguma dica para acrescentar, falar, olha, eu acho que isso aqui é bacana, manda para mim também para que eu possa acrescentar aqui, tá? Para que eu possa fazer aqui. E é isso, gente. Amanhã eu trago então uma forma de ditado divertido pra gente fazer com eles, tá bom? Beijão, obrigado. Tchau, tchau.